Oi pessoal, nós vamos começar a nossa aula da escola dominical de hoje. Só que hoje é um dia especial, hoje é o dia das mães. Então eu fiz um recadinho aqui para minha mamãe e eu vou mandar isso aqui para ela. E vamos ver se ela vai receber, se ela vai gostar, tá? Então tá aqui o recadinho, eu vou jogar para ela agora. Continuando a nossa aula, nós estamos explorando aqui o mandato cultural, que é onde a gente parou no final da aula no domingo passado, estudando aí o livro Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada, do pastor Heber Campos Jr. Lembrando que nós estamos no capítulo 8 e até domingo passado a gente viu metade dele. E paramos exatamente aqui, falando o seguinte, que o mandato cultural que o autor explora aí no seu livro está subordinado aos outros dois. Quais outros dois? Mandato espiritual, amar a Deus acima de todas as coisas, e mandato social, que é amar ao próximo como a si mesmo. Bom, e como que ele está subordinado então aos outros dois? É isso que a gente terminou na outra aula. Ele está subordinado porque ao cuidarmos e explorarmos devidamente o jardim, nós honramos a Deus e servimos o próximo. Então, vamos adentrar esse conceito do mandato cultural explorado pelo autor no seu livro. Primeiramente, destaca-se que o mandato espiritual, nossa relação com Deus, no calvinismo é específico. Não procura Deus na criação, não isola Deus da criatura e não postula comunhão mediada entre Deus e a criatura. Antes, proclama o pensamento glorioso que, embora permanecendo em alta majestade acima da criatura, Deus entra em comunhão imediata com a criatura, como Deus, o Espírito Santo. O mandato social, relação entre os seres humanos, ensina o princípio da igualdade entre eles, os seres humanos. Quanto ao mandato cultural, a discussão reformada é derivada do conceito bíblico de domínio que o homem deve exercer sobre a criação. Está lá em Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, 15 e Salmos 8, 5 e 6. Esse domínio não deve resultar em abuso dos recursos, mas em mordomia responsável por descobrir e explorar as potencialidades da criação de Deus. Mas que mordomia é essa que a gente está falando então? É desenvolver e preservar o ambiente onde fomos colocados, esforçando-nos para equilibrar as duas empreitadas, a do desenvolvimento e a da preservação. Haja vista que o ser humano é criatura que governa e serve o mundo, mas também é servido por ele. E qual seria então o sentido bíblico dessa mordomia? A palavra grega é ikonomos, de onde vem a palavra economia. Se economia tem a ver com boa administração de recursos, não deveríamos fazer economia com interesses egoístas, mas como mordomos, isto é, em prol dos outros. Efésios 4, 28. Depois você lê. Voltando então ao nosso ponto de partida da aula de hoje, o mandato cultural então nos ensina que nós, cristãos, não podemos restringir nossa fé à esfera da religião, mas devemos buscar os propósitos de Deus em toda a esfera da vida, seja pública ou privada. Tudo isso nos leva a desenvolver os potenciais da criação, o que, segundo aponta o autor, não é o mesmo que criar, pois criar é um privilégio divino e nós apenas evidenciamos o que está embutido na criação. Nossa criatividade é sim um aspecto da imagem de Deus, mas estritamente falando, nós apenas transformamos o que Ele criou. Desta forma, a criação, obra divina, é a estrutura e todas as suas potencialidades, enquanto cultura, obra humana, é a direção dada pelo homem a essas potencialidades criacionais. Bom, apoiado então no relato de Albert Wolters, em seu livro intitulado A Criação Restaurada, Campos Júnior afirma que Deus nos chamou não só para preservar, mas para explorar as potencialidades da criação, transformando-as em realizações, o que é a glória do mandato cultural. Assim, as leis criacionais existem para serem descobertas, evidenciando a sabedoria divina, e cultivar o que está embutido na criação é fazer a cultura. Logo,
O autor afirma que cultura é resultado de um dos 3 relacionamentos de Deus, do qual nós não temos como escapar. Continuando a desenvolver o tema, com base no livro intitulado Calvinismo, de autoria de Abraham Kuyper, o autor apresenta o entendimento de diferentes visões cristãs. Primeiro, o catolicismo medieval produziu uma antítese entre o mundo e os círculos cristãos. Tudo que estava fora da igreja estava sob o poder de demônios e, portanto, precisava ser coberto pelas asas da igreja. Assim, na visão do catolicismo romano, a cultura precisava ser sacralizada a fim de não ser danosa. Os anabatistas, conforme Kuyper, adotaram a teoria romanista, trocando a instituição eclesiástica por reino de Deus, fazendo com que se retirassem de todas as instituições civis. O anabatista, só abrindo parênteses, é relativo ao anabatismo, ou movimento protestante, surgido no século XVI, segundo o qual o batismo só deve ser administrado aos crentes após atingirem a idade da razão, defendendo o rebatismo dos que foram batizados na infância. Esse é o movimento anabatista. O calvinismo, em contraposição a essas duas ideias, se desprende dessa visão dualista, cultura extra-eclesiástica essencialmente má e cultura eclesiástica impoluta, ao apreciar o mundo como criação divina e enxergar o mal no mundo como suavizado. A fé reformada, assim, propôs uma nova tarefa para a igreja em relação à cultura. Deus espera que o sirvamos com um mandato cultural, sem que este esteja atrelado a atividades da igreja. Afinal, cada área da vida humana possui uma independência que não precisa ser subordinada à igreja para agradar a Deus. Introduz-se, neste ponto, o próximo conceito abordado pelo autor, denominado soberania de esferas, sobre o qual discorreremos agora. Soberania de esferas foi o tema da palestra inaugural de Abraham Kuyper na abertura da Universidade Livre de Amsterdã em 20 de outubro de 1880. Kuyper inicia falando da soberania do Messias sem pecado, que desafia todas as soberanias absolutas entre os homens pecadores na terra, ao dividir a vida em esferas separadas, cada qual com a sua soberania. Abre aspas. Assim como nós falamos de um mundo moral, um mundo científico, um mundo de negócios, o mundo da arte, assim podemos mais apropriadamente falar de uma esfera de moralidade, da família, da vida social, cada qual com seu domínio. E pelo fato de cada uma implicar no seu próprio domínio, cada uma tem sua própria soberania dentro dos seus limites. Fecha aspas. Isso não é invenção do Messias, mas faz parte da ordem da criação. As esferas interagem umas com as outras, mas o Estado deve promover uma interação que não prejudique a soberania de cada esfera. Kuyper, assim, salvaguarda a liberdade de sua própria escola, por isso o nome, Universidade Livre de Amsterdã. Afinal, educação é uma esfera que deve ter sua soberania protegida e estimulada. Em sua palestra, evidencia-se que a universidade inaugurada por Kuyper seria livre, não no sentido de separada de seu princípio, mas livre para estudar todas as áreas do saber a partir da fé na palavra infalível de Deus. Profundo isso. Tal princípio ensina que, como resultado do mandato cultural, Estado, Igreja, lar, escola, comércio, ciência, arte e todas as outras esferas receberão de Deus suas tarefas e prerrogativas peculiares, todas presentes na ordem criacional. A arte deve produzir excelência estética, a ciência deve avançar o conhecimento,
A economia deve articular boa mordomia e a política promover justiça. Tudo para o bem-estar comum, mas sem que uma esfera esteja acima da outra. Trata-se de uma soberania subserviente ao Senhor de todas as esferas. Suportado pela obra de Gordon J. Spikeman, intitulada Sphere Sovereignty in Calvin and the Calvinist Tradition, Campos Júnior afirma que o conceito calvinista de soberania de esferas, subordinação a Deus somente e a nenhuma outra esfera, devido à igualdade das esferas perante Deus, é distinto não só da visão social do catolicismo, mas da visão luterana de dois reinos, da visão erastiana, igreja sob os ditames do Estado, do anglicanismo, e da visão anabatista de igreja pura e as demais esferas sendo trevas. Na tradição reformada, cada esfera criada tem sua própria integridade, com seu próprio mandato singular advindo do Criador. Tal visão reformada concede tarefas específicas a cada uma das esferas, sem esperar demais de uma outra esfera. Quem não tem compreensão da soberania das esferas tem expectativas irreais, por exemplo, sobre o Estado, a igreja e a escola. Não é verdade que é papel do Estado providenciar a estabilidade financeira a todos, nem é verdade que é obrigatório que uma igreja tenha um projeto social próprio, nem é função das escolas educar as crianças moralmente. Precisamos de uma cosmovisão saudável para, inclusive, corrigir nossas expectativas quanto à função de cada uma das esferas. Não devemos incorrer no erro de almejar, desejar, querer muito que as diferentes esferas sejam cristianizadas. Até uma universidade não deveria ser considerada cristã por estar debaixo da influência direta de autoridades eclesiásticas. Se ela for governada por um grupo de pessoas confessionalmente guiados a proporcionar um espaço para a ciência florescer, ela terá estrutura para ser cristã. Caminhando para o final do capítulo, o autor afirma que o Brasil tem experimentado outro tipo de usurpação de soberania das esferas no tempo presente e apresenta exemplos. Vou mostrar para vocês aqui. Numa clara contradição quanto ao entendimento de esferas, nosso governo federal, por exemplo, expressou inconsistência quando aprovou uma lei que facilitava o divórcio, alegando que o Estado não deve intervir em tais questões pessoais, mas interveio na educação dos filhos quando proibiu a disciplina física, a lei da palmada. O Estado tem sim a função de gerenciar o bom andamento das outras esferas, gerenciar, sustentando a soberania de cada uma delas e restringindo possíveis abusos de uma esfera contra outra. Conflitos interesféricos ou conflitos dentro da mesma esfera, conflitos intraesféricos. No entanto, tais intervenções estatais deveriam acontecer apenas quando as esferas causam ou sofrem desordem. Além do Estado, ultrapassando seus limites, há aqueles que, conforme destacado por Herman Dooyeweerd em sua obra intitulada Raízes da Cultura Ocidental, pensam poder encontrar na ciência a base e o ponto de partida para uma concepção da realidade temporal, estando propensos a apresentar um aspecto da realidade, vida orgânica, sentimentos, envolvimento histórico da cultura ou qualquer um dos outros, como a realidade na sua totalidade. Dooyeweerd afirma que todas as vezes em que alguém absolutiza um único aspecto da realidade criada, essa pessoa se torna a arma mais perigosa e venenosa do espírito da mentira. Por fim, a proposta reformada de esferas não visa a ser compartimentalizada, isto é,
ela não visa a dissecar a sociedade, como se isso atrapalhasse uma unidade de propósito na vida. Afinal, além de ocuparmos diferentes funções sociais no lar, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo, as próprias esferas estão interligadas pela sua subordinação ao Senhor Jesus Cristo. O conceito de soberania de esferas, portanto, postula a integração de atividades como expressão do reino de Deus. Os princípios do reino permeiam cada esfera. Por isso, Gordon Spikeman afirma que o princípio corolário de soberania de esferas é o princípio de universalidade de esferas. Isto é, se soberania de esferas se opõe à uniformidade e tirania, universalidade de esferas se opõe à fragmentação e polarização. Diversidade de tarefas não sacrifica unidade na vida. Isso é o que eu tinha para apresentar, para discutir com vocês hoje. Discutir não, que já não está junto. Isso é o que eu tinha para apresentar. Só que assim, não adianta a gente ficar falando, se você não digerir isso aí, não ler mais, não se aprofundar nesses conceitos que a gente tem discutido na aula. Então, eu aconselho a você, não entendi, Danilo, foi muito confuso o que você apresentou no capítulo 8. Pega o livro, leia o livro, está aqui o livro de novo. A geração nossa atual está quebrando, no meu entendimento, está quebrando um paradigma que a gente não é dependente mais de alguém trazer sempre o conhecimento para nós. Nós temos capacidade de buscar o entendimento, o conhecimento. Não estou falando só da igreja não, tá, gente? Estou falando lá na sua vida acadêmica, no seu trabalho. Você tem capacidade de buscar conhecimento, de gerar conhecimento. Então, estude mais, dá uma lida no livro, lê os outros livros que o autor indica e forme o seu conhecimento, forme a sua análise crítica. Tá bom? Então, domingo que vem temos o capítulo 9 e no outro domingo eu volto com o capítulo 10, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma excelente semana e curta o Dia das Mães. E por falar nas mães, será que minha mãe recebeu o aviãozinho que eu mandei para ela? Isso. Minha querida mãe, hoje, dia 10 de maio de 2020, se comemora o Dia das Mães. Mas que 2020 atípico. Há um bom tempo, não a abraço, não ganho um beijo, não pego em suas mãos e faz falta. Obrigado por ser sempre presente em minha vida e de meus irmãos. Louvo a Deus por ter uma mãe tão valorosa. Eu a amo muito e pela graça de Deus, em breve estaremos juntos fisicamente novamente. Espero que tenha gostado do recado a jato. Um beijo de seu filho Danilo. Quanta emoção! Realmente é um tempo onde nós sentimos muita falta do afago, do carinho dos nossos filhos. Mas nós sabemos que é por pouco tempo, em breve, nós estaremos juntos, reunidos em família, curtindo uns aos outros. Eu sinto muita falta da presença dos meus filhos aqui, de ver a casa cheia, mas esperamos no Senhor e oramos para que esse amor, essa união nossa, essa comunhão nossa, ela venha assim mais acrescida, seja mais acrescida pelo Senhor. Amo vocês, meus filhos. Um beijo.